Após terminarmos os perfis, neste caso só estão aqui os dois que eu realizei em vídeo, mas o objetivo, como já referi, é realizar um terceiro, segundo os critérios que apresentei num dos outros vídeos. Para apresentar agora, digamos, aquilo que é o trabalho final que se pretende nesta fase 1, será necessário realizar a impressão de dois dos desenhos montados, ou seja, vamos entregar uma folha A3 com a planta à escala 1:200, que já realizámos em exercícios anteriores, e vamos agora pegar nos 3 perfis e imprimir também em A3, PDF, para submeter tudo no módulo. Há aqui alguma particularidade na questão da impressão, que tem a ver também com algo que eu também já referi, quer nas aulas, quer em vídeos anteriores, com as questões relativas às escalas de impressão que nós vamos usar. Eu vou repetir aqui então como fazer essa impressão. Terminando estes desenhos, portanto, e partindo do princípio que existe aqui ainda mais um corte, um perfil que não foi aqui realizado, vamos fazer o CS para voltar à situação base com que começámos. Portanto, neste caso vou fazer o CS, clicar, e como queremos voltar à versão original, não é preciso estar a selecionar nada, basta escrever W, que significa World, ou seja, que é o CS global que o AutoCAD usa. Para voltar a ver, de acordo com esse UCS, temos que fazer o plano, e pronto, já está selecionado o corrente UCS, também é só fazer Enter e ele volta à situação original. Portanto, vamos ter aqui os perfis realizados, e depois vamos ter que os copiar. Vamos copiar este aqui para baixo. Eu vou copiar este novamente para simular um terceiro perfil, portanto, vou fazer aqui uma cópia, e agora vamos copiar este outro, e que não está com a orientação que nós pretendemos, por isso vamos ter que fazer uma rotação deste perfil. Para fazer a rotação, nós temos aqui também este comando, que é o Rotate. Selecionamos o comando, de seguida selecionamos os objetos que queremos rodar e fazemos Enter, e depois podemos usar este ponto para ser o eixo da rotação. Como nós temos selecionado aqui em baixo o Ortho, por isso simplesmente basta-me ir virando o cursor em direção, ele faz sempre rotações de 90 graus, portanto é relativamente simples. E eu vou mostrar aqui, se nós não tivéssemos o Ortho, isto ficava livre e eu podia rodar como queria, ou então também ele está à espera e eu posso dar um valor numérico. Aqui o mais fácil, obviamente, é, tendo isto, apenas colocar o cursor na direção que nós queremos, de maneira a que ele fique com a orientação pretendida, que no fundo é esta aqui. Fazer aqui mais um move. E agora temos aqui a questão da escala de impressão e da dimensão das folhas. Voltando à primeira folha, que é esta que nós temos aqui, portanto foi um trabalho que já realizaram. Relativamente ao rótulo, eu mudei apenas aqui conteúdo planta topográfica, portanto coloquei só isto, tudo o resto já estava. Não se esqueçam, obviamente, de mudar o vosso nome, folha 1, e neste caso pus a data oficial de entrega, que é o dia 27/3. Agora, para imprimir isto, e nós já o fizemos anteriormente, eu vou só recordar, vamos aqui ao plot ou ao print, ele vai dar possivelmente esta mensagem, vocês dizem continue to plot, portanto não há qualquer problema. Eu vou selecionar a impressora adequada, no meu caso é o Microsoft Print do PDF, no caso de quem tem Macs pode ser outra, não é? Selecionar aqui o A3, centrar o design, landscape, ok, e vou retirar o fit to paper, e vou só relembrar que nesta primeira nós ainda não tínhamos feito aquela situação que eu depois referi, que era poder usar o 1 como a unidade do AutoCAD como metro. Por isso mesmo, vamos ter que imprimir como imprimimos das primeiras vezes, que é no 1 para 1, porque aquela folha que nós fizemos inicialmente está com os milímetros exatamente certos para ser impressa. E agora vou fazer
o Window e já fizemos isto várias vezes, só fazer o Preview. Dá certo? Fazemos Enter, ele vai voltar atrás e depois, quando voltar ao outro ecrã, fazemos OK e podemos gravar o ficheiro em versão PDF. Neste caso, eu até já tinha feito isto anteriormente, vocês podem pôr, eu neste caso coloquei folha 1, fase 1, e eu aconselhava ainda vocês poderem também, já agora, pois é mais fácil para mim identificar os ficheiros, pôr o vosso nome. Guardar e, portanto, vão obter o primeiro ficheiro que depois vão submeter no Moodle. A partir daqui, nós vamos voltar aqui abaixo e vamos querer imprimir isto, só que aqui temos uma situação completamente diferente em termos de escala. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos copiar os elementos que estão aqui da folha, não a imagem, que não nos interessa, portanto, eu vou fazer através do Window, ou seja, usando a definição da janela de seleção da esquerda para a direita. Portanto, vou colocar aqui. Há alguns elementos que eu não consigo selecionar deste modo, que é este e este. E, portanto, vou fazer Copy. Vou usar aqui e vou levar aqui para baixo, para poder levar isto para o sítio certo. Vou levar aqui para onde tenho os meus elementos. Aliás, reparem que eu aqui em baixo já tenho uma folha finalizada. Depois, como reparam, eu vou imprimir isto, já expliquei anteriormente, para sair à escala 1:200, atendendo a que eu agora estou aqui a usar uma nova filosofia em que defini que uma unidade é 1 metro. Eu, para imprimir isto à escala 1:200, significa que eu vou ter que fazer um fator de escala de 1 para 5, ou seja, isto vai ser 5 vezes maior. Eu tenho que fazer o inverso com a folha, porque a folha está com o tamanho real. E se eu vou aumentar isto 5 vezes, isto estando com o tamanho real, para ela depois ficar adaptada, isto tem que ser 5 vezes menor. Logo, vou usar o Scale, que já usei muitas vezes, não é? O Scale. Vamos selecionar tudo de uma vez, inclusive o texto, porque o texto também seria gigantesco se não fosse escalado, segundo esta definição que eu disse. Portanto, vamos colocar aqui este ponto, e neste caso 5 vezes menor é o fator 0.2, porque se multiplicarem 0.2 por 5 dá 1. Logo, vamos introduzir aqui um valor numérico, 0.2, e esta folha já está pronta para encaixar e nós podemos mandar imprimir 1 para 5, ou seja, no fundo eu vou mandar imprimir tudo isto 5 vezes maior. Logo, se a folha estava com o tamanho certo, ela tinha que diminuir 5 vezes para depois poder também adaptar-se ao desenho e sair na folha ao utilizar o fator 1 para 5. Depois aqui, pura e simplesmente, tem que colocar aqui dentro os desenhos. Eu vou passar aqui para esta, que já está feita, para não estar a perder depois muito tempo. Pura e simplesmente devem colocar aqui os 2 perfis, que estes são aqueles que eu realizei, e depois o terceiro, que há de ser diferente no vosso caso deste que eu tenho aqui, aliás, porque este é uma cópia deste aqui de cima, em que será aquele que vocês decidiram realizar. Aqui também a diferença, mudei o número da folha para 002, aqui não mudei, mas vou mudar a data também para 27/3, escala 1:200, fase 1, topografia perfis, certo? Perfis 1, 2 e 3, ok, perfeito. E agora vou então imprimir também esta folha. Vai dar a mesma mensagem, selecionamos aqui Continue to Plot Single Sheet. Vamos fazer o mesmo de há pouco. Microsoft Print para PDF. Escolher tamanho A3. Landscape, está certo. Center the Plot. Fit to Paper. Só que eu há bocadinho fiz 1 para 1 e, como tenho explicado, agora vou fazer 1 para 5. E aqui vou selecionar janela também e vou fazer o habitual.
fazer o preview. E cá está. Os perfis estão aqui encaixados. Uma outra coisa que eu ainda posso fazer, antes de mandar imprimir, vou fazer cancel, que é, eu usei aqui uma cor que durante a execução do desenho me ajudou a definir aquilo que eu queria depois que saísse com uma espessura maior. E depois tudo o resto está com, neste caso numa cor cinzenta, que fica também, são os elementos que eu quero que apareçam com uma espessura menor. Se eu vier aqui, vocês podem ver que eu, por exemplo, os perfis coloquei com 0,35, ok? E a vista com 0,13. Aqui neste caso eu fiz um layer especial para as pessoas, foi algumas experiências que eu fiz, e eu utilizei uma cor um pouco mais escura também, e um 005, e uma cor um bocadinho mais clara para os perfis vista, em que usei aqui o cinzento 253, o 252 para as pessoas, 250 para o texto, para ficar negro, e depois os perfis tenho andado a usar o vermelho, mas eu vou querer que isto apareça tudo a preto e branco, portanto, neste momento eu posso mudar isto também para preto, e reparem, e isto ficou tudo a preto. E já está aqui definido, portanto, em princípio, estas linhas que agora passaram a preto vão sair a preto, mas vão sair também com a espessura 0,35, que é o equivalente a toda a área que está em corte. Então, vou escrever plot, ou podia lá ir em cima à impressora, mesma mensagem, e vamos fazer o que já tínhamos feito, print to PDF, A3, centrar, tirar o fit to paper, colocar 1 para 5 e window, e faço o preview. Pode dar também aqui uma mensagem de erro, não se preocupem, e cá temos, já está com a cor que eu pretendi. Isto que aconteceu, que foi, eu mandei imprimir e depois verifiquei que havia uma coisa que não estava certa. Aliás, depois quando nós imprimimos mesmo a impressora, é muito habitual nós ainda irmos corrigir o desenho, porque as espessuras, há um elemento que não está bem na espessura, há uma cor que não saiu como nós queríamos, portanto isto é um processo que não é imediato, ou seja, imprimimos, isto passa para PDF e depois vamos à impressora e sai sempre tudo bem. Não, há um processo aqui em que é preciso ir trabalhando e corrigindo sempre aquilo que vemos no desenho, acertar uma espessura, acertar uma cor, portanto é um processo muito habitual. Vamos fazer Enter. E OK, continuar. E neste caso, em termos do nome, portanto vou usar a mesma lógica de há pouco, já tinha aqui folha 2 fase 1, só que vou colocar folha 2 fase 1 e, tal como coloquei há pouco, vou pôr o meu nome. No vosso caso, devem colocar o vosso, como é óbvio. Guardar. E depois de ter, digamos, estes elementos todos prontos, é só submeter estas duas folhas para terminar o trabalho da fase 1.